E aí galera, até me surpreendi com a quantidade de pedidos que recebi no Instagram para fazer um resumo sobre o dia que o Lanterna Verde Kyle Rayner usou 7 anéis ao mesmo tempo, e acredito que tenha sido por causa do vídeo da Safira Estrela. Então pra gente começar tem que ser pelo primeiro capítulo de Lanterna Verde Novos Guardiões de 2011. O quadrinho começa mostrando um cenário de guerra e um dos guardiões do universo dizendo que o sacrifício dos seus irmãos não foi em vão, que seria responsável pelo último anel do poder e ajudaria a encontrar o caminho para as mãos certas. Já cortando para Nova York, Kyle estava em uma lanchonete com seus amigos. Parecia distraído desenhando e comentando que a indústria dos quadrinhos parecia ter se voltado contra ele, porque toda tentativa de contato para conseguir algum trabalho não dava em nada. Inclusive dá pra gente ver que muito dessa criatividade que tem na hora de usar o anel se deve ao amor que tem pela arte. Mas como a natureza chama, deu vontade de ir ao banheiro. Chegando lá, viu que tinha uma fila, então o jeito foi procurar outro lugar. As surpresas começaram por aí. Deu de cara com o guardião que praticamente jogou o anel no dedo dele e deu as boas-vindas à tropa dos Lanternas Verdes. Enquanto isso, em outras partes do universo, podemos ver vários lanternas diferentes, começando pelo amarelo colocando medo em um exército. Mas de repente seu anel simplesmente saiu do dedo e por isso aquela galera partiu para cima dele sem chance de defesa. Depois o Lanterna Vermelho cuspindo fogo e acabando com uma cidade. Do nada o anel deu fora e seu antigo usuário parece ter sufocado. Depois duas safiras lutavam, mas uma delas teve seu anel saindo e por isso rapidamente começou a sufocar. Por sorte sua amiga agiu para salvar sua vida, mas era justamente a caçadora que ficou intrigada com o que tinha acabado de acontecer. Voltando para a Terra, podemos ver um dia comum com pessoas se impressionando com heróis voando pela cidade, até que um acidente aconteceu e o Kyle chegou rapidamente para evitar o pior. Inclusive tinha gente confundindo um rapaz com o Hal Jordan, mas ele disse que seu uniforme é bem mais interessante. No caso, o Hal é meio básico. De repente, apareceu um anel azul dizendo que o herói foi escolhido. Depois um vermelho, um amarelo, um violeta e o mais estranho de todos foi o laranja. A situação que parecia muito estranha ficou ainda pior quando lanternas de outras tropas foram até ele saber o porquê daquilo. Já chegaram chamando de ladrão de anéis, como se fosse culpa do rapaz, sendo que ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Partindo para o segundo capítulo, a Safira perguntou como Kyle conseguiu roubar todos aqueles anéis, enquanto ele tentava explicar que não era verdade, que poderiam pegar de volta, mas não acreditaram e aí começou a porradaria. A Lanterna Vermelha cuspindo sangue para cima de todo mundo, o amarelo puxando Kyle e lançando longe a ponto de quebrar parte da estação de trem. O herói praticamente só se defendia e dizia que também queria saber de fato o que estava acontecendo. Porém, seus oponentes não acreditavam e não paravam de ir para cima. Apesar de tudo, deu para perceber que a Safira era a mais controlada, tanto que por um momento ela prendeu a Lanterna Vermelha para diminuir o tumulto, e depois fez o mesmo com o Verde. Mas antes de finalizar foi surpreendida pelo Índigo, que apareceu do nada dizendo que Fatalidade é um nome estranho para uma representante da luz violeta do amor. Foi aí que o Kyle se libertou e viu a Lanterna Azul se aproximando. Dessa vez não era mais um inimigo chegando, e sim alguém dando o benefício da dúvida, disposto a ajudar a entender o porquê dos anéis estarem ali. Os dois chegaram rapidamente à conclusão de que deviam ir até Oa pedir ajuda dos guardiões, porque se alguém podia dar uma resposta, seria eles. Inclusive comentaram que é super estranho ter um anel laranja ali no meio, porque só sabiam da existência de um. E se estava ali, então seu guardião devia ter morrido. Voltando para a Terra, o Índigo libertou a Lanterna Vermelha. E antes de começarem outra pancadaria, chegaram à conclusão de que lutar contra o Kyle energizado pelo Lanterna Azul não valia a pena, já que fica muito poderoso.
Então o plano foi voar em direção ao planeta Oa, porque provavelmente tinham ido para lá. Retornando para o Kyle, chegando no seu destino, pediu ao seu anel para localizar o guardião que o encontrou pela primeira vez. Já na cidadela, o Salaak foi meio resistente sobre o herói entrar em contato com os guardiões, que naquele momento recebiam visitas. Inclusive estranhou os anéis flutuando ao redor do Lanterna. Bem nesse momento, os guardiões saíram e o herói reparou que um deles não era mais o mesmo e parecia não ter mais emoções. De acordo com seus irmãos, as emoções atrapalhavam seu julgamento e por isso tiveram que removê-las. O herói claramente não aceitou e a discussão começou. Os guardiões partiram para cima dele querendo os anéis que se encaixaram nos dedos, com ele dizendo que não foi até ali para brigar e que não era isso que queria. Porém, nesse momento, passou a fazer parte de todas as tropas ao mesmo tempo. O terceiro capítulo começou com o Kyle dizendo que foi forçado a fazer isso, que não sabia o porquê de todos aqueles artefatos estarem atrás dele, mas se queriam tanto era só chegar mais perto para pegar. Os guardiões assustados diziam que é impossível um ser humano aguentar todo esse espectro emocional, mas também disseram que ele não é qualquer ser humano. Com aquela explosão de amor e emoções, um dos guardiões disse para Salaak se afastar, porque o Kyle não seria capaz de prolongar por muito tempo, e eles não seriam ridicularizados na sua própria cidadela. O Lanterna, com todos aqueles anéis, conseguiu facilmente se defender dos ataques e afirmou que aquilo era o que mais temiam. Alguém como ele sentindo o verdadeiro poder de uma forma que eles nunca poderiam. Mas tinha alguma coisa estranha acontecendo e o nariz começou a sangrar. A 500 km acima, o Lanterna Azul tentou conter aqueles lanternas que se aproximavam, argumentando que os anéis não foram roubados, e o Kyle foi justamente encontrar os guardiões para tentar descobrir o motivo dessa atração repentina. Palavras que foram o mesmo que nada, porque a Lanterna Vermelha foi em direção ao planeta, e a Safira, que é bem mais racional, disse para deixá-la na frente. Os restantes atacariam juntos, porque se fossem separados seriam massacrados pelos guardiões. Lá embaixo, enquanto lutava, Kyle parecia perder o controle, e aos poucos os anéis foram se libertando. Quando saíram, ficamos sabendo que Crona já tinha conseguido manipular as 7 cores, mas ele era imortal. Para os guardiões, Kyle pensar que podia manipular tanto poder foi uma tolice, e quando tentou tirar o anel verde do herói, o anel laranja impediu o contato. Salaak interferiu afirmando que está cansado de lanternas rebeldes e anéis que se recusam a obedecer. Os guardiões se questionaram como o Kyle manteve o anel verde, que foi uma criação dos guardiões. Ou seja, deviam ter autoridade para separar do seu atual usuário, mas aparentemente alguma coisa mudou dentro do artefato, inclusive o anel laranja da cobiça, que contém o poder de uma tropa inteira, não foi destruído, com toda aquela energia liberada minutos antes. Outra questão é como esse anel laranja foi parar ali, já que seu usuário morreria antes de deixá-lo. Aí que veio a surpresa, nunca foi um anel, e sim um construto que tem consciência, aparentemente sendo enviado pelo verdadeiro Lanterna Laranja, que talvez tenha enviado os outros anéis para de alguma forma tirar proveito da situação. Para ficar pior, aqueles lanternas chegaram bem na hora e a confusão ficou ainda maior. Os guardiões tiveram que lidar com ataques da ira e do medo, ao mesmo tempo que atacaram o Lanterna Verde, pensando que ainda era uma ameaça. Com aquela galera toda derrubada, os guardiões afirmaram que não poderiam ser detidos. O Lanterna Kyle, os invasores e o Lanterna Laranja eram todos deles. Mas para terminar, foi bem aí, nesse momento, que o Agente Laranja chegou com sua tropa, destruindo tudo e dizendo que na verdade são todos dele.
Então, foi assim que o Lanterna Verde usou os 7 anéis ao mesmo tempo. E se vocês quiserem saber mais sobre o Lanterna Laranja, que é bem pouco comentado se comparado com os outros, comentem aqui embaixo para eu saber. Não esqueçam de deixar aquele like e compartilhar porque ajuda muito no crescimento do canal. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @nostálgico, uso o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!